Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade às afecções neurocirúrgicas, vamos falar agora sobre o traumatismo crânioencefálico. Como sinais e sintomas, a depender do agravo a nível de crânio, de encéfalo, nós vamos ter alterações do estado de consciência, que variam desde uma situação de leve distúrbio de consciência até o coma induzido de forma imediata pela gravidade da lesão, a possibilidade de nós termos as convulsões no paciente, áreas também, conforme nós vimos no mapeamento do córtex cerebral, déficits motores e sensitivos variados, a possibilidade de encontrarmos a midríase paralítica com a lesão do núcleo do terceiro par motor, né, que faz com que haja a constricção pupilar, e nisso nós teríamos a midríase paralítica, com a possibilidade de apresentar-se o paciente com assimetria pupilar. Vamos ter também a possibilidade da alteração do reflexo fotomotor, e nós veremos adiante a via aferente e a via eferente deste reflexo, o reflexo fotomotor, assim como as alterações do reflexo córneo-palpebral, também com a sua via aferente e eferente. Em relação ao padrão respiratório, há a possibilidade de ritmos respiratórios anárquicos, como, por exemplo, o ritmo de Cheyne-Stokes e de Biot, que em termos fisiopatológicos se caracterizam por movimentos inspiratórios irregulares que se dão pelo aumento gradativo da concentração de CO2, fazendo com que esse aumento gradativo estimule os centros respiratórios e o paciente faça movimentos inspiratórios. Inicialmente, pós-trauma, o paciente pode ter um ataque cardíaco e hipertensão, mas posteriormente, com o avançar do TCE, a tendência ao paciente desenvolver bradicardia e hipotensão arterial. Vejam aqui mecanismos envolvidos, como o da concussão, que é um choque violento que gera distúrbios na função cerebral, mas não há nenhum agravo anatomicamente percebido. Já na contusão, como por exemplo nesse movimento de golpe e de contragolpe com o deslocamento da massa cerebral, nós podemos ter hematoma, edema, ou seja, já uma configuração anatômica daquele trauma. Há, de fato, algo anatômico, estrutural, de lesão ao nível do tecido encefálico, o que o diferencia da concussão, onde isto não é observado. Um outro mecanismo é aquele que leva à lesão axonal difusa. Vejam que, por exemplo, em acidentes automobilísticos, no movimento de golpe, ocasionando essa contusão cerebral, há também um movimento de contragolpe, também levando nesta área a uma contusão cerebral. E esse movimento do tecido cerebral faz com que haja velocidades de deslocamento distintas entre a substância cinzenta e a substância branca. Substâncias com densidades distintas são levadas a movimentos a velocidades distintas. Então, ou seja, cria-se um movimento em cisalhamento da estrutura cinzenta com a estrutura branca, fazendo com que haja ruptura dos axônios. Ruptura dos axônios é o que nós chamamos de lesão axonal difusa. Em relação aos TCEs, é importantíssimo nós termos a noção da escala de coma de Glasgow, que foi modificado em 2018, tendo as famosas classificações em abertura ocular, pontuação 4 na abertura espontânea,
pontuação 3 na abertura à voz e assim sucessivamente, até a ausência da abertura ocular, com pontuação 1. Resposta verbal, uma resposta orientada, 5, uma resposta confusa, 4, uma ausência de resposta, 1. Resposta motora ao comando verbal do examinador, localizando a dor ou ausente. E, subtraindo esse somatório, nós temos a reação pupilar. Se as duas pupilas forem fotorreagentes, nós não subtraímos nenhum ponto. Se uma pupila não for fotorreagente, subtrai-se dessa soma um ponto. Se as duas pupilas não forem fotorreagentes, subtrai-se dessa soma 2 pontos. E aí nós temos a escala de coma de Glasgow, podendo ir de 1 a 15 pontos. Também é importante que tenhamos a noção do movimento, da postura, melhor dizendo, do paciente quando em estado de decorticação. Vejam que nesta etapa vocês vão observar o paciente com flexão dos membros superiores e extensão dos membros inferiores. Quando há a descerebração, o indivíduo passa a ter extensão, inclusive, dos membros superiores. E isso tem uma correlação anatomopatológica, que é o fato de que a decorticação significa uma lesão a este nível, onde ainda existem fibras do núcleo rubro e do núcleo vestibular, fazendo com que haja flexão e extensão, respectivamente. Porém, se a lesão evoluir caudalmente, atingindo esta região do núcleo rubro, vocês terão o predomínio das fibras do núcleo vestibular, portanto, com a extensão dos 4 membros do paciente. Está aí a explicação anatomopatológica do porquê de, inicialmente, na evolução clínica do paciente, encontrarmos uma posição, uma postura decorrente da decorticação e, na sequência, com o agravar do TCE, uma postura relativa à descerebração. No exame físico, nós podemos observar, por exemplo, em pacientes, o hematoma subgaleal. Aqui nós temos o periósteo. Aqui nós temos a aponeurose epicraniana. E entre esse espaço e o periósteo, nós podemos ter o hematoma subgaleal. Há situações nas quais os pacientes observa-se neles o sinal de Battle, que são hematomas retroauriculares, e o sinal de Guaxinim, que são hematomas perioculares, que podem denotar que estão relacionadas a fraturas de base de crânio. Vejam que é importante que nós tenhamos a noção da função dos núcleos que envolvem os movimentos oculares, a mímica facial, pois este paciente apresenta uma lesão do terceiro nervo, fazendo com que haja uma ação sem contra-ação do músculo do nervo abducente, fazendo com que haja o estrabismo por lesão do terceiro par craniano, fazendo com que apenas o abducente tenha a maior ação, dando o estrabismo no paciente. Aqui nós temos a midríase paralítica, que pode ser em virtude de um TCE. Nós temos a pesquisa do reflexo óculo-motor, ou seja, nós irradiamos o olho do paciente. A percepção se dá pelo nervo nervo óptico, enquanto que nós temos a constricção pupilar pelo terceiro par craniano ou óculo motor. Vemos aqui o reflexo córneo-palpebral, no qual nós temos como via aferente o ramo oftálmico
do quinto par craniano, e no fechamento das pálpebras nós temos a via eferente, o sétimo par craniano. No exame físico, nós temos a possibilidade da utilização de instrumentos nos quais nós irradiamos, fazemos com que a luz incida nos olhos do paciente, e nós vamos ter o que nós chamamos de reflexo óculo-motor, a estimulação da luz. Aqui nós temos o quiasma óptico com a decussação dos axônios. Então nós temos o estímulo luminoso passando para o lado oposto, o núcleo do lado oposto, e para o núcleo ipsilateral. Isso faz com que nós possamos ter a constricção pupilar de um lado e também do outro. Então, por isso que nós temos o reflexo óculo-motor contralateral ou reflexo óculo-motor consensual, visto que a fibra aferente do segundo par craniano ou nervo óptico, um percentual das fibras permanece ipsilateral, enquanto que as outras fibras cruzam o quiasma óptico indo para a região, para o núcleo contralateral. Portanto, é possível termos o reflexo fotomotor direto e o indireto ou consensual. Em situações de TCE, também podemos encontrar a fundoscopia óptica com o edema papilar, pela congestão, pelo edema craniano. É possível encontrarmos na fundoscopia a análise da dilatação do quiasma óptico. Métodos diagnósticos, uma radiografia de tórax, onde nós podemos ver áreas de fraturas da calota craniana, áreas de fraturas de face. Exames mais apurados, uma tomografia, onde é possível evidenciarmos hematomas epidurais ou extradurais e subdurais. Vejam aqui que a característica do hematoma epidural é essa característica biconvexa, na qual nós temos a ruptura de artérias meníngeas e este formato biconvexo. Temos aqui a contusão cerebral. Visualizem a quantidade de sangue, essas áreas esbranquiçadas a nível de parênquima cerebral. O hematoma subdural ou em aspecto de foice, ou seja, convexo, côncavo, convexo, hematoma subdural, que é um sangramento venoso, característico de sangramento venoso. Temos aqui áreas de hematoma intracraniano e áreas com ar dentro do parênquima cerebral. Nós temos aí um pneumoencéfalo, que pode ser uma complicação aguda ou tardia dos TCEs. Aqui nós temos, né, a imagem, a ressonância magnética numa lesão axonal difusa por esse choque violento, né, em acidentes automobilísticos. Então é possível diagnosticarmos áreas lesionadas por esse gradiente de densidades entre o líquido edema, sangramento, e a área, o parênquima cortical, o parênquima cerebral normal. São áreas de distintas densidades, onde nós localizamos as áreas lesionadas. A outra afecção neurocirúrgica é decorrente do acidente vascular cerebral hemorrágico, no qual nós temos como sinais e sintomas fraqueza ou dormência súbitas em um dos lados do corpo, né? Nós temos aqui um grande sangramento intraparenquimatoso. Então, habitualmente, nós temos a sintomatologia contralateral pelo aspecto da decussação das pirâmides. O paciente pode encontrar-se confuso, com dificuldade para falar ou entender,
uma dificuldade súbita para enxergar em um ou em ambos os olhos, dificuldade para andar, tontura, falta de coordenação, uma intensa cefaleia, náuseas, vômitos, sinais de irritação das meninges, o meningismo. E esses acidentes vasculares cerebrais podem ser supratentoriais ou abaixo do tentório, infratentoriais, abrangendo a região do cerebelo e do tronco cerebral. Como fatores de risco, nós temos a hipertensão arterial, o paciente diabético, o paciente tabagismo, dislipidêmico, podem existir malformações arteriovenosas e os aneurismas, podendo os aneurismas serem saculares de artérias não intraparenquimatosas, levando à hemorragia subaracnoideia. E nós temos os aneurismas de Charcot-Bouchard, que são aneurismas intraparenquimatosos, como aqui evidenciados, cujo sangramento se dará dentro do parênquima encefálico. São pequenos aneurismas denominados de aneurismas de Charcot-Bouchard. Como métodos diagnósticos, nós temos a tomografia computadorizada, a angiotomografia, como aqui nós visualizamos a angiotomografia, a angiografia convencional cerebral e a punção lombar, quando nós excluímos a possibilidade, pelos exames de imagem, de existir uma hipertensão intracraniana. A terceira afecção seriam os traumatismos raquimedulares, o paciente apresentando dor, em pacientes conscientes após o trauma. Pode existir o que nós chamamos de choque medular, que é uma suspensão transitória das funções e reflexos abaixo do nível da lesão medular, com déficit de sensibilidade, paralisia flácida, ausência de reflexos tendinosos profundos, alterações na regulação térmica. Vejam aqui movimentos de compressão com deslocamento lateral da coluna vertebral. Os déficits neurológicos existem, como a possibilidade da paraplegia ou até mesmo da tetraplegia, quando o acometimento é alto ao nível de C1, C7. Nós podemos ter como métodos diagnósticos a radiografia simples, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Vejam aqui um TRM, um traumatismo raquimedular por mergulho em águas rasas. Vejam a área de fratura e deslocamento da coluna cervical, aqui já com uma fixação por material ortopédico. Um outro foco de fratura que pode ser por infecção, situações tipo tuberculose podem levar à degeneração dos corpos vertebrais e a partir dessa ocasião nós podemos ter o que nós chamamos de fraturas patológicas. Neoplasias também podem determinar o processo degenerativo e aí vocês terem fraturas patológicas que passam a comprimir a medula espinhal, passam a fazer compressão e o indivíduo a ter sintomatologia específica a depender das raízes nervosas cervicais acometidas. E aí é sempre importante nós termos noção das vértebras e das correspondentes raízes nervosas, lembrando que a nível de região cervical, nós temos a raiz de C1 passando por cima do corpo vertebral da primeira vértebra cervical. Portanto, apesar de termos 7 vértebras cervicais, nós temos 8 raízes nervosas cervicais. Aqui nós temos o final da medula espinhal com um cone medular, habitualmente ao nível de L2. A outra sintomatologia são as afecções da coluna lombar, é a lombociática, que vocês já visualizaram isso na semiologia osteoarticular. A dor é de início lombar com irradiação para os membros inferiores.
Se, vejam aqui, nós temos uma grande herniação discal comprimindo a região medular, se o examinador colocar o dedo sob pressão nessa área, irá estreitar ainda mais a medula ou as raízes nervosas, fazendo com que nós tenhamos o sinal da campainha positivo, doloroso para o paciente. Podemos também, além da irritação meníngea, nós podemos ter também a compressão das raízes e nós termos o sinal de Lazegue quando da elevação e extensão do membro inferior o indivíduo relata dor, por também existir uma diminuição a nível desse espaço. O sinal de Bragard, que é a sensibilização do Lazegue, no qual nós fazemos a dorsoflexão plantar e estreitando ainda mais essa região, nós temos a sintomatologia dolorosa do paciente. E a manobra de Worseman, que é o paciente colocado de pé, vocês pedem para que ele faça uma extensão da coluna e, consequentemente, um estiramento desta região, levando a sintomatologia dolorosa para o paciente. Em relação à possibilidade de hérnias cervicais, né, nós temos a dor local, vejam aqui uma hérnia cervical, compressão da medula espinhal, existe dor irradiada e dor local para os membros superiores e a depender das raízes nervosas acometidas. Nós podemos ter parestesias, alterações da sensibilidade, déficit de força por situações compressivas da medula e das raízes nervosas. Temos algumas manobras, como a de Spurling, no qual vocês fazem uma rotação lateral da cabeça do paciente e o examinador faz uma leve pressão para baixo. Fazendo isso, nós vamos comprimir as estruturas que podem estar já em processo compressivo herniário e o indivíduo perceberá uma dor que se irradia para o membro superior. É o teste de Spurling positivo. Temos também o sinal de Lermite, que significa o paciente em posição confortável, sentado, e o examinador apoiando o dorso do paciente faz a flexão cervical e nisso, existindo o processo compressivo cervical, o paciente passará a relatar dor irradiada em choque para o membro superior. São algumas manobras que podem ser realizadas para a pesquisa desses componentes herniários discais cervicais. Pessoal, um bom final de semana. Agradeço a atenção, um abraço a todos, até mais.